Vamos lá então, Efésios 5, versículo 8. Pois no passado éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a sua pessoa. Diga amém. Irmãos, Paulo está falando em termos de alguém que é filho das trevas, como ele fala aí no 8, no passado éreis trevas, mas agora sois luz. E ele diz: andai como filhos da luz. Então ele está criando aqui uma diferença, um contraste entre aqueles que estão nas trevas, que era a condição dos que estavam sem Cristo, eram trevas, e dos que agora são luz. E esses que são luz, Paulo diz que devem andar como filhos da luz. Mas o que na prática isso significa? O que na prática significa alguém estar em trevas e deixar de estar em trevas, se tornando luz? Veja, muitas vezes nós acreditamos que está em trevas alguém que está endemoniado, alguém que está possuído, alguém que está cometendo homicídio, coisas assim muito, atrocidades assim muito severas, e que por isso estão em trevas. Mas na verdade, irmãos, eu vou observar com você nessa noite que há muitos que podem até estar na igreja, mas estão em trevas. Podem até dizer que estão na luz, mas estão em trevas. Podem até aparentemente serem cristãos, mas estão em trevas, porque estar em trevas é muito mais sutil do que você pensa. Não é tão óbvio quanto nós acreditamos ser, como eu disse, alguém que está endemoniado, alguém que está num pecado assim muito grave. É mais sutil do que a gente imagina. E o próprio Paulo vai nos dizer o que é estar em trevas, no versículo 11 e no versículo 12. Olha só, ele vai dizer assim: não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as. E aí ele vai no 12 agora dizer o que são essas obras. Olha só: pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem as escondidas. Opa! Então, estar, ou aquilo que é trevas, é aquilo que precisa ficar o que, irmãos? Escondido.
escondido. Que precisa ficar escondido não porque sou discreto, porque de fato tem coisas que não convém serem expostas por discrição, por modéstia, mas não é disso que se refere. As obras das trevas é tudo aquilo que precisa ficar escondido por ser errado e que ninguém pode ficar sabendo. Isso é estar em trevas na prática. Paulo, ele fala em Romanos: nós devemos andar como em plena luz do dia. Olha que interessante, nós devemos andar como em plena luz do dia. Ele fala isso porque naquele contexto das ruas de Roma, de Jerusalém, num tempo em que não havia eletricidade, luz elétrica nas ruas, e que apesar de ser noite continua iluminado, não, naqueles dias a noite era realmente era um breu, né, na maioria dos lugares, e isso dava oportunidade para as pessoas fazerem o que é errado, que ninguém pode descobrir, que precisa ficar o quê? Escondido, que precisa ficar escondido. Então tudo aquilo que eu preciso esconder por ser errado, significa que isso é uma evidência de que eu estou em trevas, apesar de aparentemente estar na luz. Eu sou crente, mas o pastor não pode ir em casa, porque se ele for na minha casa e descobrir quem eu sou lá, quer dizer, ela tem que esconder quem ela realmente é, porque ela ainda está o que, irmãos? Nas trevas. Então é mais sutil do que a gente pensa. Não, eu sou crente, mas tem negócios que eu fiz que ninguém pode saber. Negócios que eu falo no que diz respeito a questões financeiras, muitas vezes, que ninguém pode saber. Eu não estou falando com respeito a coisas que precisam ficar ocultas por discrição. Eu estou falando daquilo que ninguém pode descobrir porque é errado. Olha o que Yeshua diz. Eu só vou citar na tela muitos textos, né? Então você pode ir anotando depois para fazer a sua leitura da semana. Yeshua diz aqui em João 3, no versículo 19, o seguinte: e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens, olha que triste isso, os homens o quê? Amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então veja, aquilo que precisa ficar em trevas, aquilo que precisa ficar oculto, que precisa ficar escondido, que ninguém pode saber porque é errado, e a pessoa sabe que é errado e por isso esconde, ela não abandona, porque tem o que por isso? Amor. Ela ama as trevas. Pessoa que tem um relacionamento, muitas vezes, né, homens, mulheres que se relacionam com alguém fora do casamento, e que isso é algo que é obra das trevas, porque tem que ficar o quê? Escondido. Ela ama isso, ela gosta disso, tem prazer nisso. Conversas que ela tem no Facebook, que, irmão, se alguém descobrir, e eu vou ler com você nesse texto hoje, que vão descobrir, nada do que está em trevas vai ficar em trevas. Ninguém pode saber, mas ela gosta. Conversas no WhatsApp indecentes, que são conversas que levam ao pecado, que ninguém pode descobrir, mas ela gosta, ele gosta. Por isso que não traz à luz, ou seja, por isso que não revela aquilo, porque tem amor. E é dito isso, as pessoas amam as trevas, ou seja, ama aquilo que ela precisa deixar escondido. Ela não traz à luz porque ama isso. Olha o que vai ser dito no versículo seguinte: pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não
se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam o quê? Olha só, tá vendo? Então o que são as obras de trevas? Aquilo que não pode ficar exposto, aquilo que tem que ser escondido. E esse é o motivo pelo qual, diz o texto, que as pessoas não se aproximam da luz. Aproximar-se da luz na prática aqui é começar a compreender a vontade de Deus. Então, por exemplo, a pessoa vai numa igreja e ali na igreja a palavra de Deus está sendo pregada. O que a palavra é? É luz, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a sua palavra. Mas ela vai lançar luz aonde? No que está escondido, irmão. Vai trazer à tona ao que está em trevas. Mas justamente por saber disso que as pessoas não vão. Sabia disso? Às vezes a gente pode dizer o seguinte: poxa, nossa, mas a gente tenta pregar a palavra tão certinho, e por que as pessoas não se firmam? Eu acho que é por isso. Eu acredito que seja por isso. Vai saber se seja por isso. Vai saber se ficássemos aqui o quê? Escondendo. Vamos manter o que está em trevas. Não fala disso não, porque isso ofende. Como quando o bispo falou que foi pregar numa igreja, e por isso pregador itinerante é uma coisa assim que o cara não pode ter medo não, porque ele foi numa igreja, ele chega na igreja, você não conhece ninguém. Então, irmão, pode falar. Ninguém vai achar que é indireta. E só que aí ele foi lá pregar, e aí o líder lá da igreja falou assim: olha, começou a ficar preocupado, né? O que ele ia pregar. Não, você pode ficar à vontade aí, mas não fala de adultério, porque tem uma pessoa aqui na igreja que ela ajuda muito e tem amante. E assim, ela está aqui com a gente porque a gente, né? Na prática deixa em trevas, deixa escondido, fala não. Mas não é expor a pessoa, é expor o pecado, amém, gente? Porque não vai expor a pessoa também, né? É expor pecado. E aí, não fala isso não. Quer dizer, uma igreja assim tem uma tendência maior de ter mais pessoas. Porque as pessoas que odeiam a luz, que amam as trevas, elas não querem um lugar que os seus pecados sejam o quê? Expostos. Elas querem um lugar que os seus pecados fiquem ocultos, escondidos. E não estou falando isso que o pastor vai sair no púlpito falando o pecado de todo mundo, mas é pregar a palavra, e a palavra vai o que, irmãos? Lançar luz ao que está errado. Nosso papel é expor a Bíblia. Agora, você deixar de tratar assuntos que a Bíblia trata com medo de expor os pecados, então é manter a igreja nas trevas. Então, por isso que eu digo que há pessoas que podem até estar na igreja, mas estão nas trevas. Podem até dizer que estão na luz, mas estão nas trevas, porque há muitas coisas que ela ainda deixa oculto, escondido, porque tem amor a isso e não quer abandonar, não quer deixar. E por isso o texto fala que a maioria, o mundo odeia a luz, que não quer que as suas obras sejam expostas. Olha aqui lá em Efésios, leia aí, você que está em Efésios 5, o que diz o 9? Nós devemos andar na luz de 3 formas. Olha só, porquanto, fala aí. Bondade, justiça e verdade. Então, essas 3 coisas. Diga: bondade, justiça e verdade. O fruto da luz consiste nessas 3 coisas. O que isso é na prática? Significa que nessas áreas nós não devemos ter nada a esconder. O que na primeira, bondade, o que é que nessa área da bondade muitas vezes fica escondido? A maldade. E isso é muito perigoso, porque sabe onde a maldade fica oculta? No coração.
Olha o que João diz, esse texto é muito forte sobre isso. De 1 João 2,9 fala assim, ó: aquela pessoa que diz estar na luz, e quem são esses que dizem estar na luz, irmãos? Os crentes, a igreja. Mas odeia o seu irmão, continua a vagar sob as trevas. Forte, né? O que é isso aqui? Aparentemente eu estou na luz, eu não tenho o que esconder no que diz respeito ao meu relacionamento, eu sou certo no meu casamento, eu não tenho o que esconder no que diz respeito à minha vida sexual. Mesmo a pessoa que às vezes não é casada, solteira, mas ela não vive aí no pecado, não tem o que esconder. Não tem que esconder muitas vezes no que diz respeito a questões de justiça, eu já vou entrar nisso. Mas talvez tem coisas escondidas aonde? Talvez tem ódio no coração. E o ódio, e aí que está o perigo. O ódio não é o que está fora. O ódio é o que está onde? Dentro. Ele se manifesta fora. Vai ser visto nas ações. Mas aqui está falando de alguém que está na luz. De alguém que tenta fingir, que esconde o ódio que está no coração. Se perguntar, você tem ódio do fulano? Não tenho não. Ela está escondendo isso. Porque no fundo ela tem. Isso quer dizer que ela ainda está em trevas. Olha o que diz os versículos seguintes, ó. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não existe motivo de tropeço. No entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão, não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe turvaram a... Quer dizer que todo o ódio que a pessoa esconde no coração vai cegá-la. Ela acredita que não tem, mas tem, está escondido. E é importante nós discernirmos isso agora, do que esperarmos para isso ser descoberto no julgamento. Porque vai ser descoberto. Sabe o que vai ser exposto no julgamento, irmão? O coração. Meu Deus. Não vai ser só exposto o que a gente fez, vai ser exposto o porquê a gente fez. Por exemplo, eu vou citar esse texto que é o texto de Paulo aos Coríntios, onde ele diz isso. Só deixa eu pesquisar aqui rapidinho que eu perdi esse texto. Mas está no texto de 1 Coríntios. Deixa eu ver aqui. Isso, ó, 1 Coríntios 4:5. Eu vou pôr aí, ó. Texto de 1 Coríntios 4:5 diz assim: assim, nada julgueis antes da hora devida, aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz o que está o quê? Olha aí, ó, em oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Então, nesse momento, cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa, seja para bem ou para mal. Então, o que Yeshua vai lançar luz ao que está onde, irmãos, quando ele retornar? Ao que está escondido no coração, talvez até de nós mesmos, por não discernirmos isso. Davi é quem diz isso. Quem pode reconhecer o próprio pecado? E ele fala: perdoa-me daqueles que permanecem ocultos para mim. Se eu não me engano, é em Salmo 51 que ele diz isso. Aquilo que nem ele mesmo conseguiu enxergar ainda, que ele tem dentro de si, está dentro do coração dele, e ele não sabe.
E é bom que isso seja descoberto antes do que daquele dia em que Yeshua vier. Porque, irmão, é aí aonde muitos vão se frustrar. Onde muitos que vai se cumprir o que João fala, que diziam que acreditavam estar na luz, mas ainda estavam nas trevas, porque tinha ódio escondido no coração. E a outra, né, na prática, que andar na luz nesse aspecto da bondade, é você não esconder nada do que seja relacionado a ódio, a mágoa no coração. Se você tem mágoa no coração de um irmão, não tente esconder isso. Vá se perdoar com esse irmão, seja perdoá-lo ou pedir perdão, mas não fique escondendo isso, porque isso está te deixando nas trevas, ainda que você acredite estar na luz. Vai ser manifestado isso. Outra coisa lá em Efésios, lê aí no 9, qual é a outra depois da bondade? Justiça. Então, o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. O que é andar na luz no que diz respeito à justiça? É não ter nada de que seja injusto para ficar escondido. Porque também, né? Tudo que é injusto precisa ser ocultado, escondido. Então, eu vou vender um carro, eu escondo os defeitos desse carro para cobrar um preço injusto. E aí, como uma vez disseram para mim, eu fui levar a pessoa no carro, aí eu aumentei o volume do som para mostrar o som para a pessoa, mas para ela não escutar os barulhos do carro. Mas vai descobrir, irmão. Você acha que vai ficar escondido? Aí depois descobre, e eu comprei de um crente. Quem me vendeu foi um crente, escondeu tudo que tinha de ruim no carro, coisa no documento, esconde. Isso é obra das trevas. Isso não é só jeitinho brasileiro, isso não é só oportunismo, isso é obra das trevas. Esconder o que seja injusto, deixar escondido. Por exemplo, irmãos, e eu digo isso com tristeza no coração, quando o bispo foi abrir, no começo do ministério, que foi tentar abrir conta para a igreja, a conta da igreja, os bancos não queriam, não por causa da igreja, porque a igreja Restauração nem existia ainda, nem tinha histórico, foi uma luta, mas não queria, porque outras contas que estão no nome de igreja foram usadas para fazer lavagem de dinheiro. Olha só. Mas ninguém sabe, né? Às vezes as pessoas acham que está escondido lá, aparentemente está tudo certinho, e não está. Tem que ficar escondido isso. Isso é obra das trevas. Não faz o gato aí na luz aí, ó, o cara da luz está chegando, ó, se esconde aí, esconde isso aí. Isso não é só jeitinho não, isso é obra das trevas. É tudo que precisa ficar escondido, oculto. Quantos esquemas financeiros de corrupção que por serem injustos, né? Tem um negócio aí, vamos entrar aí nesse negócio, cara, você vai ficar rico. Tem isso aqui que ninguém pode saber, tá? Mas não é nada demais não. Não, se ninguém pode saber, é porque é errado. Por que não pode saber? Por que eu não posso falar disso aqui? Então não vou entrar. Se tem algo que não pode ser exposto, é porque aquilo é obra das trevas, tem que ficar escondido. E eu não faço parte mais das trevas, somos da luz, diga amém, irmãos. E quem está na luz não tem nada a esconder. Quem está na luz não tem nada a esconder. Então andar na luz em justiça pode passar limpo no que diz respeito à prática da justiça. Você não vai encontrar nada que seja injusto na vida daquele que está na luz. Não vai encontrar. Não vai encontrar esquema financeiro corrupto. Não vai encontrar esquema errado na casa, no comércio. Não vai encontrar. Porque essa pessoa ela é filha da luz. Ou seja, ela não tem o que deixar escondido, irmãos. Vai declarar o imposto? Declara o imposto certo. Não esconde não. Não oculta não. Há pessoas que são muito ricas que, para não ter que pagar o imposto como deve, esconde alguns bens que possui.
Isso é obra das trevas. É injusto muitas vezes o imposto. Essa questão foi até levada para Jesus, né? E aí, Yeshua, o imposto que é cobrado de nós é um imposto muito ruim, né? Os judeus eram oprimidos por Roma nos impostos. Sabe o que Jesus disse? Dá a César o que é de César. Paga o imposto. Mas é um imposto abusivo, né? Paga o imposto. Foram perguntar: seu mestre não paga imposto, não? Aí Jesus pagou o imposto. Ou seja, não deixa nada escondido, irmão. E nós vamos observar no desenrolar da pregação o seguinte: que os que estão andando na luz, Deus não vai deixar nada em trevas, vai vir à tona. Então não queira esconder. Então nós temos que andar na luz, na justiça, em toda bondade e justiça. Não esconda, não entre em esquema de corrupção, em nada que precise ficar escondido. Não fique em trevas. Também andar o quê? O fruto da luz também é toda bondade, toda justiça e toda o quê? Verdade. Aqui é óbvio, né? A mentira precisa ficar o quê, irmãos? Precisa ficar escondida. A pessoa mente porque ela está escondendo algo. Então ela tem que mentir. E aí, para continuar sustentando a mentira, ela tem que fazer uma outra mentira. Mas posso falar a verdade? Não vai ficar escondido. Porque mentira, diz o ditado, tem o quê? Perna curta. Sabe de onde vem esse ditado, irmãos? Eu descobri isso ontem, estudando essa palavra. Esse ditado vem do hebraico. Eu vou pôr aí na tela a palavra mentira em hebraico. Essa é a palavra hebraica para mentira. A primeira letra ali é da direita para a esquerda, tá? É a letra Shin, Kof, Rish. Olha só. Você está vendo que a letra do meio, eu até coloquei uma linha ali. Abaixo da linha é a perna dessa letra. E é uma perna o quê? Curta. Se tentar deixar a letra em pé, se fosse possível materializar e colocá-la numa mesa, ela não ia ficar em pé, ela vai cair. Ou seja, tudo que é mentira não vai se sustentar, vai cair, vai ser destruído, vai vir a ruína. Tanto que a letra Shin, que é a primeira, ela tem 3 perninhas, só que ela é sustentada pela perninha da esquerda. É uma perninha só que está segurando ela ali. A do meio também, uma perna só. A última, a Reish, também, uma perna só. Quer dizer, não dá para ficar o que essas letras? Não dá para ficar de pé, vai cair. Agora, olha que interessante a palavra verdade em hebraico. Agora essa é a palavra verdade, a palavra emet. A primeira letra ali, a letra Aleph, da direita para a esquerda. A segunda do meio é Amen e a última é a Tav. Todas elas têm 2 pernas. Ou seja, a verdade tem sustentabilidade, tem firmeza. Ela permanece, ela continua. Ou seja, quando você está na verdade, irmão, você vai permanecer. Mas se há mentiras que precisam serem escondidas, vai vir à tona. E olha que interessante, outra curiosidade. A primeira letra lá da direita, a letra Aleph, essa letra aí é a primeira letra do alfabeto hebraico. A letra do meio, a letra Men, é também no alfabeto, é a letra do meio, que está no meio do alfabeto. E essa última aqui da esquerda, a letra Tav, é a última letra do alfabeto. Então, Aleph é a primeira, Men é a do meio, e a Tav é a última. O Henrique aqui já pegou. A verdade é verdade no começo, no meio e no fim. A pessoa que é verdadeira, ela é verdadeira no começo, ela continua sendo verdadeira no meio e ela vai permanecer sendo verdadeira até o fim. Agora, se a pessoa mente no começo, ela vai mentir depois. E vai continuar mentindo. Não adianta. Agora, se a pessoa é verdadeira, ela vai ser verdadeira em todas as situações. Por isso, andar na luz em toda a verdade é não ter que esconder nada que para ficar oculto tenha que inventar mentira, tem que mentir. Eu tive que mentir para esconder isso. Isso é obra das trevas. Se é algo que não pode ou que por discrição não é bom vir a público, então fale, não vou falar isso não, isso eu não quero falar.
Mas não fala mentira para tentar esconder. Porque tem coisa que realmente, né? Você não pode ficar expondo para todo mundo. Mas aqui é aqueles que praticam a mentira na intenção de esconder coisas que são erradas. Isso é obra das trevas. E aí Paulo diz no versículo 13 aí de Efésios 5 o seguinte, olha só. Vamos voltar aí para Efésios. Efésios 5:13 diz assim: mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Sabe o que é isso aqui na prática? Quando Paulo vai dizer em Atos que Yeshua o chamou para pregar o evangelho, ele diz assim, Atos 26, Paulo fala assim: Jesus me chamou para converter os gentios das trevas para a luz. E o que é estar nas trevas? É ter práticas erradas, obras malignas que precisam ficar o quê? Escondidas. Converter-se das trevas para a luz é trazer tudo isso à tona. É revelar tudo. Vai vir tudo à tona. Então, quando nós começamos o nosso processo de conversão, e você que está aqui, é esse o teu caso, eu não estou falando aqui para o incrédulo, você já começou esse processo de conversão. Significa então que você não vai conseguir deixar nada escondido. Deus vai trazer tudo à luz, e isso faz parte da redenção. Vão descobrir o gato. Se você fizer esquema para ganhar dinheiro, vai dar errado, vão descobrir. Se você tentar mentir, vão descobrir, vão ver na tua cara que você está mentindo. Não adianta tentar esconder, porque você já não é mais o que, irmãos? Das trevas. Glória a Deus por isso. Não adianta. Então assim, tudo vai vir à tona. Tudo vai vir à tona. Então se você tentar, ó, já confessou aqui, você viu, né? Se você tentar esconder, isso só lhe trará juízo. E por isso que o cristão, que é alguém que está na luz, não tem que ter nada a esconder, nada. Ainda que para expor, como eu disse, uma questão do imposto, uma questão de um carro, e você vai ter prejuízo, tenha o prejuízo, mas não queira deixar nada escondido. Não viva nas trevas, porque Deus não vai deixar. Olha, há um relato, só vou citar, depois você pode ler, Atos 5. 2 pessoas que passaram a fazer parte da igreja, Ananias e Safira. Se eles fossem incrédulos, talvez isso não teria acontecido com eles. Mas eles passaram a fazer parte da igreja. Começaram a sair das trevas para luz. Deus não ia deixar nada escondido. E eles tentaram esconder. Eles fizeram o seguinte, ó, eles viram lá que muitas pessoas estavam vendendo suas casas para investir na obra do evangelho. E aí na prática era dar para os apóstolos, era dividido entre a igreja. E aí eles falaram, não, vamos fazer isso também. Aí eu vou colocar aqui um valor simbólico para a gente imaginar como pode ter sido. Você pode ver depois com calma em Atos 5. Não, vamos vender lá, ô Pedro, aí fica tranquilo, o valor que a gente vender é o valor que a gente vai trazer aqui. Aí vamos supor que vendeu por 350 mil. Aí recebe lá o dinheiro. Nossa, o que eu fui falar? De dar todo de 350 mil. Por que eu fui falar? Aí sabe o que os dois fizeram? Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar, um exemplo, tá? Vamos tirar 100 mil. E aí a gente fala que vendeu por 250 mil. Ou seja, olha aí, vamos tentar o quê? Esconder. Já é muito. Já é muito, já tá bom. 250 mil já tá bom. Ninguém precisa ficar sabendo. Aí é interessante que eles não foram juntos. Primeiro foi Ananias.
Aí Ananias chega lá e Pedro já sabia. Não dá para esconder. Sabe o que Pedro falou? Se vocês não tivessem falado que iam fazer, vocês podiam ficar com todo o dinheiro para vocês. Mas vocês falaram. Vocês fizeram um compromisso. Vocês empenharam a palavra de vocês. Que era portanto, e agora está escondendo. Por que, Pedro vai dizer assim, por que, Ananias, você deixou Satanás encher teu coração? Por que mentiste? Olha aí, ó, escondeu. E aí o que aconteceu com ele? Morreu, caiu morto. E aí tiram o corpo dele dali e chega a Safira. Não está sabendo de nada. Aí Pedro vai dar a chance dela se redimir. Sabe como? Perguntando: Safira, foi por tanto que você vendeu? Então vamos supor, foi por 250 mil que você vendeu? E Pedro já sabia que não era. Aí ela fala: sim, portanto. Aí fala: por que você foi fazer isso? Eis aí os que levaram teu marido, eles também te levarão. Ela caiu morta. Dá para ficar escondido, irmão? Se você começou, você que está aqui já, você que está fazendo parte do processo de conversão, não vai ficar nada oculto. E isso faz parte da redenção de Deus na sua vida. Diga amém, irmãos. Fiz um esquema aí, comprei um diploma que eu não tenho, de uma profissão que eu não tenho. Vão descobrir. E é bom que descubram. Porque se você ficar nessa obra das trevas, você está achando que está na luz e não está. Ah, mas aí eu vou sofrer o prejuízo. Que sofra o prejuízo. O prejuízo financeiro é muito menor do que o prejuízo na tua alma. Creia nisso, saiba disso. Olha o que Yeshua diz. Isso aqui é, irmãos, isso aqui é uma revelação de Yeshua muito forte. Olha o que ele fala aqui em Lucas 12:1. Olha só. Enquanto isso, uma multidão de milhares de pessoas aglomerava-se a ponto de pisotearem umas às outras. Foi quando Jesus começou a ensinar primeiramente aos discípulos, prevenindo-os: acautelai-vos com o fermento dos fariseus, que é o quê? A hipocrisia. Então ele está falando aqui da hipocrisia. O que é hipocrisia, irmãos? É justamente isso. É você esconder reais intenções que você tem. Então é ser uma coisa na frente e outra atrás. É ser hipócrita, é tentar esconder. Olha o que Yeshua fala com respeito à hipocrisia: pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Os hipócritas vão ser revelados na sua hipocrisia. E já está acontecendo, sabia disso? No que diz respeito ao âmbito religioso, pastores que, por exemplo, tinham casos fora do casamento há 10 anos, descobriram. Igrejas que tinham esquema de corrupção, descobrindo. Na igreja tá, muita coisa veio de uns anos para cá, muita coisa veio à luz, o que escandalizou muito o mundo lá fora. Mas isso é na prática o que Yeshua falou: os hipócritas serão revelados. Se eu sou uma coisa aqui nesse púlpito, que eu tento esconder algo que eu sou fora dele, eu não vou conseguir. Eu posso tentar por um tempo, mas Yeshua vai trazer à luz tudo aquilo que eu escondo. Isso, de novo, faz parte da redenção, faz parte da conversão. É bom que venha. Eu falo isso a respeito da igreja, não dizendo que não tem salvação, não tem solução. Não, isso é prova de que Jesus está tratando a igreja, meus irmãos. Olha o que ele fala agora no 3, ó. Porque tudo o que dissestes nas trevas será ouvido em plena luz, e o que sussurrastes ao pé do ouvido, no interior dos quartos fechados, será proclamado do alto das casas. Ele está falando isso das pessoas que falam coisas que ela tenta esconder da outra. Vai ser revelado.
Você fez fofoca de um irmão que você esconde por trás, que ele não pode saber, ele vai descobrir. E vai ficar feio para você. A missionária até comentou um caso de uma pastora, que a pessoa chegou assim e falou assim: o fulano fez isso. Aí a pastora chamou o fulano: fulano, vem cá. Vocês têm que resolver isso aí. E saiu fora. Não adianta esconder, irmão. Se eu estou na igreja fingindo que eu sou uma coisa que na verdade eu não sou, vai vir à tona, vai ser revelado. E de novo, faz parte da redenção do eterno, da salvação dele em nossas vidas. Aquilo que ele diz aqui, que nós falamos aos sussurros, aquilo que nós falamos nos quartos, é aquilo que a gente fala dentro de casa. Porque dentro de casa a gente solta a língua mesmo, né? A gente fala mesmo. E Jeshua está falando o quê? Isso vai ser exposto aos telhados. Vão descobrir. Então, qual é a recomendação aqui da palavra de Deus? Não esconda nada. Se tem algo que você vai falar que a pessoa não pode descobrir que você disse porque é fofoca, então não fala, que aí você não precisa esconder. Você não falou, não vai ter que depois tentar ficar escondendo aquilo, fingir que você não disse. Se há algo que você precisa esconder, que você vai fazer que precisa ficar escondido, não faça, porque aí você não vai ter nada a esconder. Quem está na luz, diga: quem está na luz não tem nada a esconder. O obreiro Cícero citou isso como testemunho. Eu vou repetir aqui para vocês de manhã. Ele, antes de se converter, e com certeza foi antes de se converter, ele estava numa empresa e tinha marcado uma audiência, saiu da empresa, foi mandado embora, e aí marcou uma audiência que já estava quase para ser ganha essa causa, só que no contrato lá, na carteira, ele colocou que estava naquela empresa há 11 anos, e ele só trabalhou 2 anos. E aí ele disse que ele e o irmão dele fez isso. Não, vamos ganhar dinheiro, é isso aí, vai ser bom. E há pessoas que já tinham feito isso e tinha dado certo. E aí ele fez isso, colocou 11 anos, estava indo para a audiência como se ele tivesse trabalhado 11 anos, já ia ser causa ganha, mas aí nesse meio tempo, até sair a audiência, ele se converteu, se batizou, ninguém falou nada para ele. O Espírito de Deus convenceu o coração dele, quer dizer, tirou ele das trevas. Ele rasgou a carteira que ele colocou lá, que estava 11 anos, e falou para o irmão dele: eu não vou mais nessa audiência. O irmão dele falou: você é besta, você não sei o que. O irmão dele foi, ganhou a audiência, ganhou o dinheiro, gastou tudo em cachaça, entrou no vício e já nem vivo está mais. Irmão, a empresa pode não ter descoberto, o juiz pode não ter descoberto, mas diante do eterno tem algo oculto? Tem algo que fique oculto? Não tem nada. Há um comentário judaico que diz o seguinte: para você não pecar, lembre-se que tem sempre diante de você ou sobre você um olho que tudo vê. Ou seja, aquilo que você tenta esconder dos outros não fica oculto a Deus. E ainda que a justiça não traga juízo, ainda que as pessoas, ninguém descubra e aparentemente, deu certo, o eterno vê e o juízo sobre aquilo virá. E eu vou citar um exemplo para você em Josué 7. Leia aí, vamos aí. Esse texto eu pedi para você abrir. Josué 7. Já está dando horário aqui para a gente poder terminar no horário. Leia aí, Josué 7. Eu vou ler aqui, todo o capítulo, é muita coisa, então eu vou contextualizar você. Presta atenção. Deixa aí em Josué 7. Josué consegue entrar em Jericó, no capítulo 6. E quando eles entram, Deus fala assim: olha, não peguem nada de Jericó. Não peguem a prata, não peguem o ouro, não peguem os bens. Vai ser tudo destruído. E aí Acã vê lá uma capa que ele gostou.
Prata e ouro. Aí ele esconde na tenda dele, né? Porque é na casa que a gente esconde, né? E aí é ali que se revela. E ali ele esconde. Ninguém descobriu. Tá tranquilo, tá tudo bem. Aí Josué vai enfrentar uma guerra com os vizinhos ali. E era uma guerra fácil de vencer. Isso tudo está no capítulo 7. Só que Israel perde a guerra. Soldados morrem. E Josué não entende. Meu Deus, por que a gente perdeu essa guerra? Agora vai ser uma vergonha para o povo. Vai ser uma vergonha porque nós falamos que nós somos teus servos. Oh Deus, por que o Senhor fez isso? Sabe o que Deus falou? Por que você está reclamando, Josué? Tem gente escondendo o que eu falei que não é para pegar aí na tenda de vocês. Sabe o que é isso, irmão? Tem crente que a vida dele não vai porque ele ainda está escondendo coisas das quais ele não quer abandonar. Ele acha que vai porque ele está indo na igreja. Ele acha que vai porque não, agora eu estou na luz. E aí Deus fala isso para Josué. Só que ele não fala quem era. Aí Josué vai fazer isso aqui, ó. Olha aí o versículo 16, ó. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos. E a de Judá foi apontada. Então olha só, vamos ler com calma aqui. O que Josué vai fazer então? Ele vai chamar as tribos. Quantas tribos eram? 12. Aí Acã podia pensar o quê? Tem 12 tribos. Até descobrir que fui eu, não vão descobrir. E aí qual tribo é revelada onde estava escondido? De Judá, que era a tribo dele. Aí chama a tribo de Judá. Eita, chamou minha tribo. Mas tranquilo. Na tribo tinha muitos clãs. Olha aí, ó. Os clãs de Judá vieram à frente. Aí nessa hora Acã pode ter pensado o seguinte: não, mas tem tantos clãs aqui, não vão descobrir o meu. Aí descobre o dele. O clã de Zerá foi separado. Aí, eita, tá fechando o ciclo aqui. Fez chegar-se o clã dos Zeraitas. Aí depois dos clãs tinha as famílias. Mas tem muitas famílias, não vão descobrir a minha. Aí olha só. E a família por família, e o escolhido foi Zabdi. Aí, eita, é a família de Acã. Não, mas tem muitos homens nessa família, não vão descobrir que foi eu. Aí olha só, então Josué fez a família de Zabdi vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carmi, neto de Zabdi, bisneto de Zerá, da tribo de Judá, foi revelado. Quer dizer que em todo esse processo ele ainda tentou deixar o que, irmãos? Escondido. Não vão descobrir. No meio dessa gente toda, foi fechando o cerco até que chegar nele. Então não vai ficar oculto. E aí olha o que diz o 19. Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. E ele não seria nem louco, né? De falar a mentira agora. Declara-me o que fizeste e nada me ocultes. Acã respondeu a Josué: em verdade fui eu que pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e eis o que fiz. Vi entre os despojos um belo manto tecido de Sinear, Babilônia, 2 quilos de 400 gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, e me deixei seduzir pela cobiça e me apossei delas. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Não ficou escondido. E aí sabe o que vai acontecer? Ele, a família dele, vão ser apedrejados e queimados. Porque isso aqui causou pagou o preço. Isso aqui causou a morte de alguns exércitos de Israel. Então veio um juízo muito sério. Para terminar, sim. Ele é verdade, né? Outro caso, o Eliseu não quis, né? O dinheiro. Aí o servo dele falou que não, pode ficar comigo, ele foi liberado para mim. E aí a lepra que estava em Naamã foi para o servo de Eliseu.
Por isso, irmão, não vai ficar escondido. E a lepra é justamente isso, né? Fica exposto para todo mundo que foi você. Todo mundo vai saber. Então não queira esconder nada, porque quem está na luz não tem nada a esconder. Para terminar, vamos ler esse texto aí. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, e nele não existe a mínima sombra de treva. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Diga amém e graças a Deus. Fica de pé no seu lugar, meus irmãos.